Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Gostaria que você fizesse um favor a si mesmo agora. Vá até o espelho mais próximo. Não o espelho da sua mente, onde você é eternamente jovem, mas o espelho de vidro e prata pendurado na parede do seu banheiro. Olhe bem para o seu reflexo. Aproxime-se até que o seu hálito embace a superfície. O que você vê? Talvez você veja um rosto jovem, cheio de vitalidade, com a pele elástica que recupera a forma instantaneamente ao ser puxada, olhos brilhantes e uma energia que parece inesgotável. Ou talvez você já comece a ver as marcas indeléveis do tempo, as linhas sutis, mas cruéis, que se formam ao redor dos olhos, os primeiros fios de cabelo prateados nas têmporas que parecem se multiplicar a cada mês, aquela rigidez nas articulações ao levantar da cama pela manhã que não estava lá no ano passado. Não importa o que você veja agora, eu posso lhe garantir uma coisa com a certeza absoluta de um físico teórico. Essa imagem vai se deteriorar. Você é uma máquina magnífica, talvez a estrutura mais complexa de todo o universo conhecido, composta por octilhões de átomos organizados em uma sinfonia de vida, consciência e emoção. Mas você é uma máquina com um defeito de fábrica terrível e irrevogável. Você foi programado no nível mais profundo do seu código-fonte para se autodestruir. Desde o momento em que você nasceu, desde o instante em que o espermatozoide encontrou o óvulo e a primeira divisão celular ocorreu, um relógio invisível e silencioso começou a tic-taquear dentro de cada uma das suas células. Nós, seres humanos, temos uma relação profundamente esquizofrênica com a morte e o envelhecimento. Intelectualmente, sabemos que ela é inevitável. Vemos as folhas caírem no outono, vemos nossos avós partirem, vemos as estrelas explodirem em supernovas. A entropia é a lei suprema, mas emocionalmente, nós rejeitamos a finitude com todas as nossas forças. O nosso cérebro, essa ferramenta de sobrevivência, tem uma dificuldade imensa em processar a sua própria não existência. Essa negação alimentou os sonhos da humanidade por milênios. Desde a epopeia de Gilgamesh, escrita nas tábuas de argila da antiga Suméria há 4.000 anos, onde um rei viaja até os confins do mundo em busca da planta da imortalidade, até os laboratórios estéreis e futuristas do Vale do Silício de hoje. Os novos alquimistas não usam mantos e caldeirões. Eles usam jalecos brancos e sequenciadores genéticos. Homens como Jeff Bezos, Peter Thiel e Sam Altman estão investindo bilhões de dólares em startups de biotecnologia com um objetivo que soa como ficção científica: curar a morte. Eles olham para o envelhecimento não como um destino natural, mas como um bug, um erro de software que pode ser corrigido com o patch de atualização certo. Mas a história e a mitologia nos deixaram um aviso cruel sobre o que acontece quando tentamos enganar a natureza sem ler as letras miúdas do contrato. Existe um mito grego antigo, dolorosamente relevante para a nossa conversa de hoje: o mito de Títonos. Títonos era um mortal, um príncipe de Troia, tão belo que Eos, a deusa da aurora, se apaixonou perdidamente por ele. Eos, desesperada para não perder seu amado para a morte, foi até Zeus, o rei dos deuses, e implorou: torne Títonos imortal, deixe-o viver para sempre. Zeus, talvez com um sorriso irônico no rosto, concedeu o pedido. Títonos tornou-se imortal. Ele não podia morrer. Mas Eos cometeu um erro fatal. Ela pediu a imortalidade, mas esqueceu de pedir a juventude eterna. Títonos viveu para sempre, mas ele continuou envelhecendo. Seu corpo secou, sua pele tornou-se como papel pergaminho, seus ossos ficaram frágeis e quebradiços, sua mente se fragmentou em demência e dor. Ele não morria, mas também não vivia. Ele encolheu e secou até se tornar uma criatura decrépita, balbuciando sem parar, implorando pela morte que nunca vinha. No final, por pena, os deuses o transformaram em uma cigarra, condenada a chiar eternamente. A ciência moderna nos mostra que a busca cega pela imortalidade, sem entender a física da entropia e os limites da biologia celular, nos levaria exatamente ao destino de Títonos, uma extensão da decrepitude, não da vida. Hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, eu tenho a difícil tarefa de ser o portador das más notícias, o físico que entra na festa para apagar as velas do bolo. Vou ter que explicar por quê, segundo as leis mais fundamentais da biologia molecular, da teoria da informação e, em última instância, da termodinâmica, parar de envelhecer completamente é
impossível. E quero ser muito claro, não é impossível apenas porque a nossa medicina é primitiva. Não é impossível apenas porque ainda não descobrimos o superalimento certo ou a pílula mágica de resveratrol. É impossível porque o envelhecimento não é um acidente. É uma característica fundamental da arquitetura da vida complexa. O universo tem uma regra clara, uma regra que os engenheiros conhecem bem. A complexidade tem um custo, e o custo da complexidade biológica é a mortalidade. Para entender por que estamos condenados, precisamos primeiro mudar a metáfora que usamos para entender o corpo humano. Muitas pessoas pensam no corpo como um carro. Um carro sai da fábrica novo, cheirando a plástico e couro. Com o tempo e o uso, os pneus gastam, a pintura descasca com o sol, o motor enferruja, as mangueiras ressecam. Nós, intuitivamente, achamos que o envelhecimento humano é apenas isso, desgaste pelo uso. Acreditamos na teoria do dano acumulado. A lógica segue. Se pudéssemos trocar as peças do carro, colocar um pneu novo, pintar a lataria, retificar o motor, o carro poderia, teoricamente, rodar para sempre. Se a medicina pudesse substituir nossos órgãos e limpar nossas artérias, seríamos imortais. Essa visão está parcialmente correta. A entropia ataca tudo. O oxigênio que respiramos nos enferruja por dentro. Estresse oxidativo. A radiação solar quebra nosso DNA. Mas a biologia é mais cruel e mais sofisticada que a mecânica de automóveis. Imagine que o seu carro tivesse um computador de bordo secreto, programado na fábrica, com uma instrução inviolável: desligar o motor permanentemente e fundir os pistões assim que o odômetro marcar 150.000 quilômetros. Não importa se o motor está perfeito. Não importa se você trocou o óleo religiosamente todos os dias. Não importa se a pintura está brilhando. Quando o contador chega a 150.000, o carro morre. Isso é o que acontece com você. Suas células têm um contador. Um kill switch, botão de autodestruição. Esse contador biológico foi descoberto na década de 1960 por um cientista brilhante chamado Leonard Hayflick. Antes de Hayflick, o dogma científico dizia que as células, se mantidas em um ambiente perfeito, bem alimentadas e limpas em uma placa de Petri, seriam imortais. Acreditava-se que a morte era algo que acontecia ao organismo, não à célula. Hayflick provou que isso estava errado. Ele descobriu que as células humanas normais, fibroblastos, só conseguem se dividir cerca de 50 vezes. Depois disso, o contador chega a zero. As células entram em um estado de zumbi chamado senescência. Elas param de se dividir, param de renovar os tecidos e começam a secretar toxinas inflamatórias que envenenam as células vizinhas jovens. Esse limite rígido, 50 divisões, é o que chamamos de o limite de Hayflick. É a barreira de vidro intransponível que separa você da imortalidade biológica. Mas por que a natureza faria isso? Porque a evolução, que é um processo cego focado apenas na sobrevivência e reprodução, colocaria uma bomba relógio dentro de suas próprias criações? A resposta é um paradoxo fascinante e aterrorizante que vamos explorar a fundo. O limite de Hayflick existe para nos salvar. Sem esse limite, nós não viveríamos 80 ou 90 anos. Nós morreríamos aos 2 ou 3 anos de idade, consumidos por tumores gigantescos. A mortalidade celular é o escudo que a natureza inventou contra o câncer. Para você ser um organismo multicelular grande, inteligente e complexo, suas células precisam saber a hora de parar e morrer. A imortalidade da parte, a célula, significaria a morte imediata do todo, você. Portanto, a morte não é um erro de cálculo. A morte é o preço que pagamos para não sermos uma massa amorfa de tecido cancerígeno. É um pacto faustiano que fizemos há milhões de anos. Nesta jornada que faremos juntos, vamos mergulhar no mundo microscópico. Vamos descer até o nível molecular para ver os telômeros, as pontas de plástico que protegem os cadarços do nosso DNA, e ver como eles encurtam a cada divisão, agindo como a areia caindo em uma ampulheta implacável. Vamos analisar as trapaças da natureza. Vamos olhar para a hidra, um pequeno animal de água doce que aparentemente não envelhece. Vamos olhar para a água-viva imortal, Turritopsis dohrnii, que consegue reverter seu ciclo de vida. Se elas podem, por que nós, com nossos cérebros grandes e tecnologia, não podemos?
Vamos descobrir que o preço da complexidade cerebral e da homeostase térmica é a perda dessa capacidade regenerativa. Vamos enfrentar a segunda lei da termodinâmica de frente. Mesmo que resolvêssemos o limite de Hayflick e alongássemos nossos telômeros, teríamos que lidar com o lixo proteico, o acúmulo de erros, a perda de informação epigenética, a ideia de que o envelhecimento é como um CD riscado, onde a música, o DNA, ainda está lá, mas o laser da célula não consegue mais lê-la corretamente. E, finalmente, vamos olhar para o futuro distante, para a imortalidade digital. Se a biologia é um beco sem saída termodinâmico, será que a única esperança é abandonar a carne e nos fundirmos com a máquina? Mas isso levanta a questão filosófica do navio de Teseu. Se você substituir cada neurônio seu por um chip de silício, quando você deixa de ser você e se torna apenas uma cópia, o envelhecimento é a doença universal. É a única condição que tem uma taxa de mortalidade de 100%. Nós gastamos trilhões tentando curá-la, negá-la ou escondê-la. Mas talvez devêssemos gastar esse tempo tentando entendê-la. Porque, ao entender por que morremos, entendemos finalmente o que significa estar vivo. A vida é uma chama que precisa queimar seu próprio combustível para brilhar. Uma chama que não consome nada é uma chama que não emite luz. Preparem-se. Vamos abrir o capô da máquina humana e olhar para o motor que está, lenta e inevitavelmente, parando. Bem-vindos ao limite de Hayflick. Agora que removemos a venda da negação e aceitamos, pelo menos intelectualmente, que nossos corpos são máquinas programadas para parar, precisamos entender como essa programação funciona. Precisamos descer do nível visível, das rugas e cabelos brancos, para o nível microscópico, onde o verdadeiro drama da vida e da morte é encenado. Durante a primeira metade do século XX, a biologia viveu sob um dogma falso, uma fake news científica que atrasou nossa compreensão do envelhecimento por décadas. Esse dogma foi estabelecido por um cirurgião francês, ganhador do Nobel, Alexis Carrel. Carrel realizou um experimento famoso, onde ele manteve células de um coração de galinha vivas em uma placa de Petri por mais de 30 anos. Muito mais tempo do que a vida natural de uma galinha. Com base nisso, ele proclamou ao mundo: as células são imortais. É apenas o corpo, o fluido extracelular que envelhece. Se dermos às células nutrientes perfeitos e removermos seus resíduos, elas viverão para sempre. Essa ideia era sedutora. Ela sugeria que a morte não era intrínseca à vida, mas apenas um problema de limpeza. Mas havia um problema. Ninguém conseguia replicar o experimento de Carrel. Hoje sabemos que Carrel, ou seus assistentes, estava provavelmente sem querer trapaceando. Eles alimentavam a cultura de células com um extrato de embrião de galinha que continha células frescas. Eles estavam reabastecendo o tanque com células novas, criando a ilusão de imortalidade. A verdade só veio à tona em 1961, no Instituto Wistar, na Filadélfia, graças a um jovem e cético microbiologista chamado Leonard Hayflick. Hayflick estava tentando cultivar células humanas normais, fibroblastos, para produzir vacinas livres de vírus cancerígenos, mas ele notou algo estranho. Não importava o quão bem ele tratasse suas células, não importava o quão rica fosse a sopa de nutrientes, depois de um certo tempo, elas simplesmente paravam. Elas não morriam imediatamente. Elas entravam em greve. Elas paravam de se dividir. Hayflick contou. Ele percebeu que as células fetais humanas se dividiam cerca de 50 vezes. E ponto final. Nenhuma divisão a mais. Se ele congelasse as células na divisão 20 e as descongelasse anos depois, elas lembravam que estavam na divisão 20 e continuavam até a 50. Hayflick tinha descoberto o relógio interno da vida. Ele tinha descoberto o limite de Hayflick. Essa descoberta foi um terremoto. Ela provou que o envelhecimento não acontece apenas porque nos gastamos como um sapato velho. O envelhecimento acontece porque existe um contador digital dentro de cada núcleo celular dizendo: o jogo acabou. Mas onde está esse contador? O que é fisicamente esse relógio? A resposta demorou mais alguns anos para chegar e veio na forma de uma estrutura elegante e trágica nas pontas dos nossos cromossomos, os telômeros. Quero que você imagine o cadarço do seu tênis. Você sabe aquela pontinha de plástico duro na extremidade do cadarço? Aquela pontinha se chama ponteira, ou aglet. Para que ela serve?
Ela serve para impedir que o tecido do cadarço se desfie. Se você perder a ponteira, o cadarço começa a abrir, os fios se soltam e logo o cadarço inteiro se torna inútil. Os seus cromossomos são os cadarços. Eles são longos fios de DNA que contêm as instruções para construir você. E nas pontas desses cromossomos, a natureza colocou ponteiras moleculares chamadas telômeros. Mas, diferentemente do plástico do seu tênis, os telômeros são feitos de repetições de uma sequência de DNA sem sentido. Em humanos, a sequência é TTAG-G, TTAG-GG, repetida milhares de vezes. Essa sequência não codifica nenhuma proteína. Ela não diz a cor dos seus olhos ou a sua altura. Ela é DNA lixo, ou melhor, DNA de sacrifício. Ela está lá para ser destruída. Aqui entra o bug fundamental da replicação da vida, conhecido como o problema da replicação das pontas. Toda vez que uma célula do seu corpo se divide, ela precisa copiar todo o seu DNA para dar uma cópia completa para a nova célula filha. A enzima responsável por essa cópia, a DNA polimerase, é uma máquina incrível, mas ela tem um defeito de design. Imagine que a DNA polimerase é um pintor que precisa pintar o chão de um corredor. Mas para pintar, o pintor precisa estar em cima do chão. Ele pinta, dá um passo para trás, pinta, dá um passo para trás. Quando ele chega no final do corredor, no último pedaço, ele não tem onde pisar para pintar o pedaço onde ele está parado. Resultado: o último pedacinho do chão nunca é pintado. Na célula, isso significa que a DNA polimerase não consegue copiar a pontinha final do cromossomo. A cada divisão celular, um pequeno pedaço da extremidade do DNA é perdido. Se não tivéssemos telômeros, perderíamos genes vitais a cada divisão. Perderíamos a receita da insulina ou da hemoglobina. Morreríamos em dias. Os telômeros resolvem isso agindo como um buffer. A enzima come o telômero em vez de comer o gene importante. Mas o telômero é finito. Quando nascemos, temos telômeros longos, como um cadarço novo. Aos 10 anos, eles estão mais curtos. Aos 40 anos, mais curtos. Aos 80 anos, eles são apenas tocos gastos. Quando o telômero fica curto demais, quando a ponteira de plástico cai, a célula detecta que o seu DNA real está em perigo de ser desfiado. Nesse momento, um alarme de segurança dispara dentro do núcleo. É o Sistema de Resposta a Danos no DNA, DDR. A célula toma uma decisão drástica. Não posso mais me dividir. Se eu me dividir agora, vou corromper o arquivo da vida. E assim, atingimos o limite de Hayflick. A célula se aposenta. Mas aqui a história fica sombria. Se a célula simplesmente morresse, apoptose, seria ótimo. Ela sairia de cena silenciosamente e o corpo a substituiria. Mas muitas dessas células com telômeros curtos não morrem. Elas entram em um estado chamado senescência celular. Gosto de chamá-las de células zumbis. Uma célula zumbi não trabalha. Ela não produz colágeno para sua pele, por isso rugas. Ela não filtra sangue no seu rim. Ela ocupa espaço e consome recursos. Mas o pior não é a preguiça. O pior é que células zumbis são tóxicas. Elas começam a secretar um coquetel químico venenoso chamado SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Esse coquetel contém citocinas inflamatórias que gritam para o sistema imunológico: "Ei, estou aqui, venha me matar." Quando somos jovens, nosso sistema imunológico é eficiente. Ele ouve o grito, vem, mata a célula zumbi e limpa a bagunça. Mas à medida que envelhecemos, duas coisas acontecem. Temos mais e mais células zumbis atingindo o limite de Hayflick. A floresta está cheia de árvores secas. Nosso sistema imunológico também envelhece, imunossenescência, e fica lento demais para limpar todas elas. O resultado é o que os cientistas chamam de inflammaging, inflamação plus aging, envelhecimento. O corpo fica em um estado de inflamação crônica de baixo nível. É como se houvesse um incêndio florestal lento queimando em todos os seus tecidos. Essa inflamação degrada a matriz extracelular, destrói células saudáveis vizinhas e cria o terreno fértil para doenças cardíacas, Alzheimer e artrite. Títonos não apenas envelheceu, ele apodreceu por dentro, envenenado por suas próprias células que se recusavam a morrer. Você deve estar se perguntando:
Mas, professor Kaku, se sabemos o problema, por que não o consertamos? Se o problema é o envelhecimento do telômero, por que não o alongamos de novo? Afinal, existe uma enzima chamada telomerase. A telomerase é a fonte da juventude molecular. Ela é uma enzima capaz de reconstruir o telômero. Ela adiciona de volta as letras TTAGGG perdidas. Nós temos o gene da telomerase em todas as nossas células, mas na maioria delas, ele está desligado. O interruptor está na posição OFF. A telomerase só funciona nas células germinativas, espermatozoides e óvulos, porque os bebês precisam nascer com telômeros novos e em algumas células-tronco. Por que a evolução desligaria essa enzima milagrosa no resto do nosso corpo? Por que não deixar a telomerase ligada o tempo todo e vivermos para sempre com telômeros infinitos? Se ligássemos a telomerase, venceríamos o limite de Hayflick. Nossas células se dividiriam para sempre. Isso parece o sonho da imortalidade, mas é aqui que a biologia nos prega a peça final. Existe um tipo de célula no seu corpo que descobriu como ligar a telomerase. Uma célula que hackeou o sistema, quebrou o limite de Hayflick e alcançou a imortalidade biológica verdadeira. Ela se divide infinitamente. Ela nunca envelhece. Você conhece essa célula. Nós a chamamos de câncer. O câncer é, por definição, uma célula que redescobriu a imortalidade. 90% de todos os cânceres humanos ativam a telomerase. É por isso que o tumor cresce sem parar. Ele não tem relógio. Ele não tem limite. E aqui está o dilema cruel, a encruzilhada evolutiva onde a humanidade está presa. A natureza teve que fazer uma escolha há milhões de anos, quando decidimos ser organismos grandes e longevos. Opção A. Permitir que as células tenham telomerase ativa e se regenerem para sempre. Risco. Qualquer pequena mutação faria uma célula crescer descontroladamente, e o organismo morreria de câncer antes de chegar à idade reprodutiva. Opção B. Desligar a telomerase e impor o limite de Hayflick. Risco. O organismo vai envelhecer e morrer à medida que as células pararem de se dividir e virarem zumbis. Mas ele viverá tempo suficiente para se reproduzir e criar os filhos. A natureza escolheu a opção B. O envelhecimento é o mecanismo de supressão tumoral mais eficiente que existe. Nós envelhecemos para não termos câncer. As nossas células se sacrificam, cometem suicídio replicativo para que o eu possa viver um pouco mais. Cada ruga no seu rosto é um atestado de que suas células pararam de se dividir antes de virarem um tumor. É uma troca. Longevidade da espécie em troca da mortalidade do indivíduo. O limite de Hayflick não é um defeito. É uma funcionalidade de segurança. É o freio de emergência. Tentar remover esse freio, tentar viver para sempre ativando a telomerase, é como cortar os freios de um carro de Fórmula 1 para ele correr mais rápido. Sim, ele vai correr mais rápido por um tempo, mas o final será catastrófico na primeira curva. Isso significa que estamos em um beco sem saída? Se não fizermos nada, envelhecemos e morremos por exaustão dos telômeros e inflamação. Se tentarmos consertar os telômeros indiscriminadamente, morremos de câncer fulminante. Parece que a biologia nos colocou em um xeque-mate, mas a física nos ensina a olhar para os problemas de todos os ângulos. Será que o envelhecimento é apenas os telômeros? Ou existe algo ainda mais profundo, mais insidioso acontecendo no nível da informação? Mesmo que resolvêssemos o dilema telômero-câncer, ainda enfrentaríamos a segunda lei da termodinâmica? Na próxima parte, o dilema do câncer, morrer para não matar, vamos aprofundar essa relação tóxica entre a vida eterna da célula e a morte do organismo. Vamos ver como a evolução nos moldou para sermos descartáveis após a reprodução e por que a seleção natural para de se importar com você depois dos 40 anos. Preparem-se, pois vamos descobrir que, para a natureza, você não é o protagonista da história. Você é apenas o veículo temporário dos seus genes imortais. Já estabelecemos que existe um interruptor dentro de você. Um interruptor capaz de reiniciar o relógio biológico, reconstruir os telômeros e conferir às suas células o potencial de juventude eterna. Esse interruptor é o gene da enzima telomerase. A pergunta que deve estar gritando na sua mente agora é: por que, em nome de toda a lógica, a evolução manteria esse interruptor desligado na maior parte do nosso corpo? Se a sobrevivência é o imperativo máximo da vida, por que a natureza nos programou para falhar?
por que ela nos negou a ferramenta que já possuímos em nosso próprio DNA? A resposta nos leva ao coração sombrio da biologia multicelular. A resposta é que a natureza tem um medo mortal de algo muito mais perigoso para a espécie do que o envelhecimento individual. A natureza tem medo do caos. E na biologia, o caos tem um nome: câncer. Para entender isso, precisamos mudar nossa perspectiva sobre o que é um ser humano. Você se vê como um indivíduo único, eu. Mas, biologicamente, você é uma confederação, uma república gigantesca, composta por cerca de 37 trilhões de células. Cada uma dessas células é uma entidade viva, com seu próprio metabolismo, suas próprias instruções e, crucialmente, seu próprio instinto de sobrevivência. Para que você exista, todas essas 37 trilhões de células precisam assinar um contrato social biológico extremamente rígido. O contrato diz: você deve trabalhar para o bem do todo. Você deve dividir seus recursos. Você deve ficar no seu lugar. Uma célula do fígado não pode decidir passear no pulmão. E o mais importante, quando chegar a sua hora, ou quando você estiver danificada, você deve cometer suicídio altruísta para não prejudicar a comunidade. O câncer é a quebra desse contrato. O câncer é a rebelião celular. É o momento em que uma única célula, entre trilhões, decide que não quer mais ser parte da república. Ela decide que quer ser o imperador. Ela redescobre sua individualidade primitiva. E a primeira coisa que essa célula rebelde faz para garantir seu novo império é hackear o sistema de segurança e ligar a telomerase. Lembre-se do que vimos na parte anterior. Células normais têm o limite de Hayflick. Elas se dividem 50 vezes e param. Isso é um mecanismo de segurança. Se uma célula sofre uma mutação perigosa que a faz querer se dividir sem parar, ela eventualmente bate no muro de Hayflick. Seus telômeros acabam, o alarme soa, e ela é forçada a parar antes que possa formar um tumor visível. O envelhecimento celular é, portanto, a primeira linha de defesa contra o câncer. O tumor incipiente morre de velhice antes de matar você. Mas a célula cancerosa, através de mutações aleatórias e seleção natural darwiniana dentro do seu próprio corpo, consegue reativar o gene da telomerase. Ao fazer isso, ela conserta seus telômeros a cada divisão. Ela remove o freio. Ela se torna biologicamente imortal. Existe um exemplo famoso e assustador disso. As células HeLa. Elas foram retiradas de uma mulher chamada Henrietta Lacks, que morreu de câncer cervical em 1951. Henrietta morreu há mais de 70 anos, mas as células do tumor dela continuam vivas hoje, em laboratórios ao redor do mundo. Se você somar a massa de todas as células HeLa que já foram cultivadas, elas pesariam toneladas, muito mais do que a própria Henrietta pesava. Elas são imortais. Elas não envelhecem. E esse é o dilema cruel. A imortalidade da célula é a morte do organismo. Para que você possa viver sem ser consumido por tumores, suas células devem ser mortais. O envelhecimento é o preço que pagamos pela supressão tumoral. É uma escolha de engenharia. Você prefere um corpo que decai lentamente ao longo de 80 anos ou um corpo que explode em crescimento celular caótico aos 10 anos de idade? A biologia evolutiva chama isso de pleiotropia antagônica. É um conceito proposto pelo biólogo George Williams em 1957. A teoria diz que um mesmo gene pode ter dois efeitos opostos, um efeito benéfico na juventude e um efeito desastroso na velhice. Para a seleção natural, a juventude é tudo o que importa. A natureza só se preocupa com você até o momento em que você se reproduz e garante que sua prole sobreviva. Depois que você passou seus genes adiante, você se torna, do ponto de vista evolutivo, descartável. Você é o foguete de múltiplos estágios que levou a cápsula, o DNA, até a órbita. Depois que a cápsula está segura, o foguete é solto para queimar na atmosfera. O limite de Hayflick é o exemplo clássico de pleiotropia antagônica. Na juventude, benefício. Ele impede que células com mutações se transformem em câncer, garantindo que você chegue à idade reprodutiva saudável. Na velhice, custo. O acúmulo de células que atingiram esse limite e viraram zumbis senescentes causa inflamação, falência de órgãos e decrepitude. A evolução fez o cálculo frio. Ela aceitou o envelhecimento como efeito colateral necessário para a proteção contra o câncer na juventude. A natureza não é cruel.
ela é apenas matematicamente pragmática. Ela otimiza a sobrevivência da espécie, não o conforto do indivíduo idoso. Mas espere, professor Kaku. Se isso é verdade, por que vemos diferenças tão grandes no reino animal? Um rato vive 2 anos. Um humano vive 80. Uma baleia da Groenlândia pode viver 200 anos. Se todos somos feitos de células semelhantes, por que a baleia não morre de câncer aos 20 anos? Afinal, uma baleia tem trilhões de células a mais do que um humano. Estatisticamente, ela deveria ter muito mais chances de desenvolver uma célula rebelde. Se o câncer é uma loteria, a baleia compra bilhões de bilhetes a mais do que nós todos os dias. No entanto, as baleias raramente têm câncer. Isso é conhecido como o paradoxo de Peto. A solução para esse paradoxo nos mostra que a biologia pode lutar contra o câncer sem necessariamente encurtar a vida, mas isso exige um investimento energético colossal. As baleias e os elefantes desenvolveram mecanismos extras de defesa. Por exemplo, o gene TP53. O gene TP53 produz uma proteína chamada P53, que é conhecida como o anjo da guarda do genoma. A P53 patrulha o núcleo da célula. Se ela encontra danos no DNA, ela para o ciclo celular e tenta consertar. Se o dano for muito grande, ela ordena que a célula cometa suicídio. Apoptose. Nós, humanos, temos uma cópia desse gene, 2 alelos. Se um deles falhar, estamos em apuros. Síndrome de Li-Fraumeni. Os elefantes, eles têm 20 cópias do gene TP53. As baleias têm ainda mais mecanismos de reparo. Isso sugere que a longevidade é possível, mas é cara. Manter 20 cópias de um gene de vigilância, produzir todas essas proteínas de reparo, monitorar trilhões de células, tudo isso custa energia. Energia que o animal precisa retirar da comida. A evolução só investe nessa defesa pesada se houver uma vantagem reprodutiva. Para um elefante, que demora anos para atingir a maturidade sexual e tem poucos filhotes, vale a pena investir na longevidade do corpo. O corpo precisa durar. Para um rato, que é comido por uma coruja em média aos 6 meses de vida, não faz sentido investir em mecanismos anticâncer sofisticados ou em reparo de DNA de longo prazo. Por que construir um corpo capaz de durar 100 anos se você vai ser comido na próxima terça-feira? O rato tem telômeros longos. Sim, mais longos que os nossos. Mas ele expressa telomerase em muitos tecidos. Isso o torna propenso ao câncer. Mas ele vive rápido, se reproduz rápido e morre rápido. A estratégia dele é a quantidade, não a qualidade da manutenção. Nós, humanos, estamos no meio do caminho. Investimos o suficiente para vivermos até os 40 ou 50 anos na natureza selvagem, o tempo necessário para criar filhos dependentes. Qualquer ano que vivemos além disso é um bônus que a evolução não projetou especificamente. Estamos vivendo na garantia estendida da biologia, e é por isso que as peças começam a falhar. Mas existe uma exceção que perturba o sono dos biólogos. Existe um animal que parece ter resolvido o dilema. Um animal que não envelhece. A hidra. A hidra é um pequeno parente da água-viva, um pólipo de água doce. Se você observar uma hidra em laboratório, a probabilidade de ela morrer hoje é a mesma de ela morrer daqui a 1000 anos. Ela não apresenta aumento de mortalidade com o tempo. Ela é biologicamente imortal. Como? A hidra é feita quase inteiramente de células-tronco. Ela expressa altos níveis de telomerase e de um gene chamado FOXO, o gene da longevidade. Ela renova todo o seu corpo a cada poucas semanas. Então, por que não podemos ser como a hidra? Porque a hidra é simples. Ela não tem coração, não tem rins complexos. E o mais importante, não tem um cérebro complexo onde armazena memórias de longo prazo e personalidade. As células da hidra estão em constante renovação. As células do seu cérebro, os neurônios, estão com você desde que você nasceu. Para manter a sua identidade, para manter o você, seus neurônios não podem ser substituídos constantemente. Eles precisam durar. E células que não se dividem, pós-mitóticas, acumulam lixo. Elas acumulam danos que não podem ser diluídos pela divisão celular. A nossa complexidade neural e nossa estrutura fixa são incompatíveis com a estratégia de renovação total da hidra. Para sermos quem somos, precisamos de células permanentes. E células permanentes, inevitavelmente, sofrem com a entropia. Isso nos leva à teoria do soma descartável, proposta por Thomas Kirkwood.
Imagine que você é um gene. O seu objetivo é a imortalidade. Você quer passar para a próxima geração. Você tem duas opções de onde colocar seus recursos de energia, ATP. Você pode gastar energia mantendo o corpo, o soma, perfeito para sempre. Ou você pode gastar energia produzindo o máximo de células germinativas, espermatozoides e óvulos, e garantindo que elas sejam perfeitas. Como a energia é finita, você não pode comer infinitamente, você tem que escolher. A natureza escolhe a linhagem germinativa. As células germinativas são, de fato, biologicamente imortais. Elas têm a telomerase ativa, mecanismos de reparo de DNA perfeitos e não acumulam lixo celular da mesma forma. A linhagem de células que conecta você aos seus ancestrais de 3 bilhões de anos atrás nunca foi quebrada. O espermatozoide e o óvulo são o elo dourado da imortalidade. O corpo, o cérebro que pensa, o coração que bate, a pele que sentimos, é apenas a embalagem. É o veículo descartável construído para transportar a carga preciosa, o DNA germinativo, até o próximo porto. Uma vez que a carga é entregue, a embalagem não é mais necessária. Ela é deixada para enferrujar. Nós envelhecemos porque a manutenção do corpo é cara, e do ponto de vista do DNA egoísta, é um desperdício de recursos manter um veículo que já cumpriu sua missão. É mais barato construir um veículo novo, um filho, do que consertar o velho infinitamente. Essa visão é deprimente? Talvez. Ela nos reduz a meros transportadores de código genético. Mas ela explica por que a cura do câncer e do envelhecimento é tão difícil. Não estamos lutando contra uma doença externa. Estamos lutando contra a própria lógica econômica da vida. Estamos tentando forçar o corpo a fazer algo para o qual ele não foi projetado: durar. Quando tentamos ativar a regeneração, como na hidra em humanos, muitas vezes acordamos o monstro do câncer. Quando tentamos suprimir o câncer com rigor excessivo, como no limite de Hayflick, aceleramos o envelhecimento e a senescência. Estamos presos em um cabo de guerra. Puxe muito para o lado da juventude eterna, proliferação celular, e você cai no poço do câncer. Puxe muito para o lado da segurança, parada celular, e você cai no poço do envelhecimento. O equilíbrio perfeito é a vida saudável de 80 anos. É o melhor que a evolução conseguiu fazer com o orçamento energético disponível. No entanto, há uma esperança teórica. E se pudéssemos mudar o orçamento? E se pudéssemos usar a tecnologia para fazer o que a evolução não quis fazer? E se pudéssemos criar terapias que limpam as células senescentes, senolíticos, sem ativar o câncer? E se pudéssemos usar a engenharia genética, como o CRISPR, para adicionar mais cópias do gene P53, como os elefantes em humanos, tornando-nos super resistentes ao câncer e, portanto, capazes de viver mais? Isso é teoricamente possível, mas enfrentamos um inimigo ainda mais implacável do que a biologia molecular. Mesmo que resolvamos o problema dos telômeros, mesmo que resolvamos o problema do câncer, mesmo que limpemos as células zumbis, ainda existe a entropia da informação. O envelhecimento não é apenas a perda de células, é a perda de informação. Imagine que o DNA é a partitura de uma sinfonia. Com o tempo, não é que a partitura seja rasgada, mutações. É que alguém derrama café em cima dela, cola chiclete nas notas, faz anotações erradas nas margens. A célula ainda tem o DNA, mas ela não consegue mais ler a música. Ela esquece que é uma célula da pele e começa a agir como uma célula genérica e confusa. Isso é o ruído epigenético. Na próxima parte, a entropia biológica, o acúmulo de lixo. Vamos mergulhar na teoria da informação do envelhecimento, popularizada por David Sinclair. Vamos ver como a termodinâmica corrompe o software da vida, fazendo com que nossas células percam a identidade. Vamos entender por que, no final das contas, o envelhecimento pode ser um problema de risco no CD, e se existe alguma maneira de polir esse disco para ouvir a música claramente mais uma vez. Preparem-se, pois vamos descobrir que a luta contra a morte é, em última análise, uma luta contra o esquecimento celular. Até agora, nossa conversa girou em torno de mecanismos de segurança, telômeros que funcionam como fusíveis, células que se suicidam para evitar o câncer e a evolução fazendo cálculos frios de custo-benefício. Mas vamos imaginar por um momento um cenário hipotético otimista. Vamos imaginar que, no ano de 2050, nós resolvamos o dilema dos telômeros.
Conseguimos criar uma terapia genética que alonga os telômeros sem causar câncer. Conseguimos limpar as células senescentes zumbis com pílulas senolíticas perfeitas. Conseguimos, em teoria, remover o relógio de Hayflick. Será que isso nos tornaria imortais? Será que poderíamos viver 1000 anos como os patriarcas bíblicos ou os elfos da Terra-média? A resposta da física é um balde de água fria. Não. Mesmo que resolvêssemos o problema do contador, o software de parada, ainda teríamos que enfrentar o problema do hardware. E o problema do hardware não é biológico, é físico. É uma lei que governa desde a explosão de estrelas até o resfriamento do seu café. A segunda lei da termodinâmica ou a lei da entropia. A entropia diz que em um sistema fechado, a desordem sempre aumenta. A natureza odeia a ordem. A ordem exige esforço, exige energia, exige manutenção constante. A desordem é o estado natural. É muito mais fácil destruir um castelo de areia do que construí-lo. É muito mais fácil misturar café com leite do que separá-los. Aplicado ao corpo humano, isso significa que a luta contra o envelhecimento é uma luta contra a dissolução estatística. Você não é uma coisa estática. Você é um padrão de energia. Seus átomos estão sendo trocados o tempo todo. Para manter a sua forma, o seu corpo precisa realizar trilhões de reparos por segundo. Mas nenhum sistema de reparo é 100% eficiente. Sempre escapa algo. Sempre sobra um pouco de lixo. E é esse acúmulo lento, invisível e inexorável de lixo microscópico e erros de informação que constitui a verdadeira face da morte. Para entender isso, precisamos olhar para o manual de instruções da vida, o seu genoma. Muitas pessoas acham que o envelhecimento é causado por mutações no DNA. Elas imaginam que, com o tempo, o livro da vida vai perdendo páginas ou tendo letras trocadas, mutações, até se tornar ilegível. Isso acontece sim. A radiação cósmica, o Sol e os produtos químicos danificam o DNA. Mas esse não é o principal motor do envelhecimento. Se eu pegar uma célula de uma pessoa de 100 anos e sequenciar o DNA dela, ele ainda é surpreendentemente intacto. As instruções para fazer um corpo jovem ainda estão lá. O problema não é o livro estar rasgado. O problema é que a célula esqueceu como ler o livro. Isso nos leva à teoria mais revolucionária da longevidade moderna, a teoria da informação do envelhecimento, popularizada pelo geneticista David Sinclair, de Harvard. Imagine o seu DNA como um disco de DVD, para quem se lembra deles, ou um disco rígido. O DNA é digital. São 4 letras: A, T, C, G. A informação digital é robusta. Você pode copiar um arquivo digital milhões de vezes e ele permanece idêntico. Mas, para que a célula funcione, ela não precisa apenas do DNA. Ela precisa saber quais genes ler. Uma célula do seu fígado tem o mesmo DNA que um neurônio do seu cérebro. Exatamente o mesmo. Então, por que o fígado não pensa e o cérebro não filtra toxinas? Porque existem marcações químicas em cima do DNA que dizem: leia este gene, ignore aquele gene. Essas marcações são o epigenoma. O prefixo epi significa acima. Se o DNA é o hardware, o epigenoma é o software. Se o DNA é o piano, o epigenoma é o pianista. E aqui está o problema. O sistema epigenético é analógico, não digital. E sistemas analógicos são péssimos em conservar informação a longo prazo. Pense numa fita cassete. Se você copiar uma fita cassete, a cópia tem um pouco mais de chiado. Se você copiar a cópia, o chiado aumenta. Depois de 1000 cópias, a música sumiu e só sobra ruído. Isso é o que acontece com as suas células. O epigenoma é controlado por proteínas chamadas histonas, carretéis onde o DNA se enrola, e por grupos metil, etiquetas químicas. Quando você é jovem, o DNA está enrolado perfeitamente. Os genes de pele jovem estão ligados. Os genes de célula velha estão desligados. O pianista toca a sinfonia de Beethoven perfeitamente, mas o corpo sofre agressões. Raios UV quebram o DNA. Radicais livres atacam a estrutura. Quando o DNA quebra, a célula entra em pânico. Ela precisa consertar o corte rápido antes que a célula morra. Para fazer isso, ela chama uma equipe de emergência. Proteínas chamadas sirtuínas. As sirtuínas são os faz-tudo da célula. Elas têm 2 empregos. Emprego 1. Manter a estrutura epigenética.
Garantir que o gene certo esteja ligado e o errado desligado. Emprego 2. Consertar quebras de DNA. Quando você é jovem e saudável, as sirtuínas ficam no emprego 1, mantendo a célula jovem. Mas à medida que envelhecemos e acumulamos danos, pelo sol, poluição, má alimentação ou simplesmente pelo metabolismo, o DNA quebra com mais frequência. As sirtuínas têm que abandonar seus postos no epigenoma para correr até o local da quebra e consertar o DNA. Elas consertam, mas quando voltam para o posto original, elas se perdem. Elas não voltam para o lugar exato. O pianista levanta para consertar uma corda arrebentada do piano, mas quando senta de volta, ele erra a partitura. Com o tempo, esse erro de retorno se acumula. O DNA começa a se desenrolar onde deveria estar enrolado e se enrolar onde deveria estar solto. Genes que deveriam estar calados, como genes de vírus antigos inseridos no nosso genoma há milhões de anos, começam a acordar. Genes que deveriam estar ativos, como genes de reparo, são silenciados. A célula perde a sua identidade. Uma célula da pele começa a achar que é um pouco célula de rim e um pouco célula de gordura. Ela não vira outra célula. Ela vira uma célula genérica e confusa. Isso é o ruído epigenético. Essa célula confusa não funciona direito. Ela não produz colágeno. Ela não processa sinais. Ela é um bug no sistema. Segundo Sinclair, isso é a causa raiz do envelhecimento. Não é que perdemos o software se corrompeu por causa do barulho. É como um CD riscado. A música, DNA, ainda está lá, intacta. Mas o laser, célula, pula e trava, incapaz de tocar a melodia da juventude. Mas a entropia ataca em outra frente, talvez ainda mais nojenta e física, o lixo proteico. Seu corpo é feito de proteínas. Proteínas são longas correntes de aminoácidos que precisam se dobrar em formas 3D incrivelmente complexas para funcionar. É como um origami molecular. Para dobrar corretamente, a célula usa chaperonas, proteínas ajudantes. Mas a dobradura é um processo delicado. O calor, o estresse e a oxidação podem fazer a proteína dobrar errado. Uma proteína mal dobrada é inútil. Pior, ela é pegajosa. Ela tende a grudar em outras proteínas mal dobradas, formando aglomerados ou agregados. Em um corpo jovem, temos um sistema de lixeiros eficiente, um processo chamado autofagia, comer a si mesmo, e o proteassoma, o triturador de lixo. O lixeiro passa, pega a proteína estragada, joga no triturador e recicla os aminoácidos. Mas com o tempo, a eficiência energética da célula cai. Falaremos das mitocôndrias em breve. O lixeiro fica cansado. O triturador enguiça. O lixo começa a se acumular. Imagine a sua casa. Imagine que você para de levar o lixo para fora. No começo, é só um cheiro ruim na cozinha. Depois de 1 ano, você não consegue andar pelos corredores. Depois de 10 anos, a casa é inabitável. Isso acontece dentro das suas células, especialmente nos neurônios, que não se dividem, e, portanto, não podem dividir o lixo com uma célula filha. O lixo se acumula na forma de placas. No cérebro, a proteína beta-amiloide se acumula fora dos neurônios. A proteína tau se emaranha dentro deles. O resultado? Alzheimer. No caso do Parkinson, é a proteína alfa-sinucleína que forma grumos, corpos de Lewy. Essas doenças neurodegenerativas não são acidentes. Elas são a manifestação física da entropia. Elas são o resultado do colapso da gestão de lixo celular. O neurônio sufoca no seu próprio lixo até morrer. E temos também a lipofucina, o pigmento da velhice. Sabe aquelas manchas marrons na pele das mãos de idosos? Aquilo é lixo celular oxidado que o corpo não conseguiu destruir. Se você vê na pele, imagine como está o coração ou o fígado por dentro. E o motor de toda essa destruição? Por que o lixeiro fica cansado? Por que o pianista erra? Por causa da mitocôndria. As mitocôndrias são as usinas de força das células. Elas queimam glicose e oxigênio para criar ATP, a moeda de energia da vida. Mas a queima de oxigênio é um processo sujo. É como uma fogueira. Ela gera calor e luz, mas também gera fumaça e faíscas. As faíscas biológicas são os radicais livres, espécies reativas de oxigênio, ROS. Esses radicais livres são moléculas instáveis que roubam elétrons de tudo o que tocam. Eles enferrujam as proteínas,
perfuram as membranas e quebram o DNA mitocondrial. Aqui reside o paradoxo cruel da vida. O próprio processo de viver nos mata. Precisamos de energia para viver. Para ter energia, precisamos respirar oxigênio. Ao respirar oxigênio, criamos radicais livres que destroem a máquina que produz a energia. Com o tempo, as mitocôndrias ficam danificadas. Elas produzem menos energia e mais fumaça tóxica. Sem energia suficiente, ATP, as sirtuínas, os reparadores, não funcionam. Sem energia, a autofagia, o lixeiro, não funciona. Sem energia, a célula não consegue manter o potencial elétrico e entra em colapso. É um ciclo vicioso de feedback positivo. O dano gera ineficiência, que gera mais dano. Isso é termodinâmica pura. A máquina térmica humana perde eficiência com o tempo até que a energia necessária para consertar o dano seja maior do que a energia que a máquina consegue produzir. Nesse ponto, ocorre a falência múltipla dos órgãos e a morte. Então, por que digo que é impossível parar isso? Porque não é um problema de peças, é um problema de complexidade interconectada. Você não pode simplesmente tomar antioxidantes para matar os radicais livres, porque o corpo usa os radicais livres como sinalizadores para matar bactérias e células cancerígenas. Se você eliminar todos os radicais livres, você morre de infecção. Você não pode simplesmente ativar a autofagia ao máximo o tempo todo, porque a autofagia consome a própria célula. Se exagerar, a célula se come até morrer, atrofia. Tudo na biologia é um equilíbrio delicado, homeostase. O envelhecimento é a perda progressiva da capacidade de manter esse equilíbrio. Para consertar o envelhecimento, precisaríamos de nanorobôs capazes de entrar em cada uma das 37 trilhões de células, desemaranhar cada proteína mal dobrada, polir cada marca epigenética errada, consertar cada mitocôndria e alongar cada telômero, tudo isso simultaneamente e sem parar o funcionamento da célula. E segundo a termodinâmica, a energia e a computação necessárias para realizar esse reparo perfeito gerariam tanto calor, entropia, que provavelmente cozinhariam o corpo no processo. O demônio de Maxwell, a entidade hipotética que poderia organizar o caos sem gastar energia, não existe. A teoria da informação do envelhecimento nos dá uma esperança parcial. Cientistas conseguiram reverter a idade de ratos usando os fatores de Yamanaka, 4 genes que reiniciam o epigenoma, fazendo a célula lembrar que é jovem. Eles conseguiram fazer ratos cegos voltarem a enxergar, polindo o CD riscado do nervo óptico. Isso é incrível. É a ciência mais próxima da magia que temos, mas mesmo isso tem limites. Você pode reiniciar o software algumas vezes, mas o hardware físico, as membranas, a matriz extracelular endurecida pelo açúcar, glicação, o lixo indestrutível, continua lá. Você pode formatar o computador e reinstalar o Windows, e ele ficará mais rápido. Mas se o processador estiver oxidado e o cooler estiver cheio de poeira, ele vai queimar eventualmente. Portanto, a biologia de carbono parece ter uma data de validade intrínseca. A carne é fraca não por falta de vontade, mas por lei física. A complexidade química da vida é inerentemente instável. Nós somos castelos de areia construídos na beira da maré da entropia. Podemos construir muros, cavar fossos, usar baldes para tirar a água, mas a maré sempre sobe. Se a imortalidade biológica é uma miragem, será que estamos condenados ao esquecimento? Ou será que existe uma maneira de trapacear a biologia abandonando a biologia? Se o hardware de carne e osso não suporta a eternidade, talvez precisemos migrar para um hardware mais robusto. Um hardware feito de silício, luz e código binário puro. Isso nos leva à fronteira final da ficção científica que está virando fato científico, a imortalidade digital. Se pudermos copiar o Connectome, o mapa de todas as sinapses do seu cérebro, e rodá-lo em um supercomputador, teremos vencido a morte? Ou teremos apenas criado um fantasma digital enquanto o verdadeiro você apodrece no túmulo? Na próxima parte, a imortalidade digital, o navio de Teseu, vamos explorar o projeto Connectome, o upload de mente e o paradoxo filosófico mais aterrorizante de todos, a continuidade da consciência. Se você fizer o upload, você acorda no computador ou você morre na mesa de escaneamento e uma cópia acorda achando que é você. Preparem-se, pois vamos deixar o corpo para trás e entrar na nuvem. Já percorremos um longo caminho.
Olhamos para o espelho e vimos a decadência de titonos. Descemos ao nível molecular e vimos os telômeros se encurtando como fusíveis acesos. Entendemos o dilema faustiano entre envelhecimento e câncer. E, finalmente, encaramos a dura realidade da entropia, que transforma nossas células em depósitos de lixo molecular e corrompe o software do nosso DNA. A conclusão biológica é clara. O corpo humano é um hardware obsoleto. Ele foi projetado para durar 40 anos na savana africana, não 1000 anos em uma colônia marciana. A carne é fraca, instável e termodinamicamente condenada. Mas nós, humanos, não aceitamos não como resposta. Se a biologia falha, nós inventamos algo melhor. Se o suporte de carbono não aguenta a eternidade, talvez seja a hora de migrar para o suporte de silício. Estamos entrando na era da imortalidade digital. A ideia de que podemos escapar da morte não curando o corpo, mas abandonando-o completamente. A ideia de fazer o upload da nossa mente para a nuvem, transformando a consciência em código binário puro, livre de doenças, livre de dor e livre do tempo. Mas essa promessa tecnológica esconde um pesadelo filosófico. Um paradoxo antigo que os gregos conheciam como o navio de Teseu. E esse paradoxo sugere que a imortalidade digital pode não ser a vida eterna, mas a forma mais sofisticada de suicídio já inventada. Para entender a imortalidade digital, primeiro precisamos entender o que estamos tentando copiar. O que é você? Você não é o seu pé. Você não é o seu coração. Podemos trocá-lo por uma bomba mecânica e você continua sendo você. Você é a informação contida no seu cérebro. Mas não apenas a massa cinzenta. Você é a rede. Você é o padrão de conexões entre os seus 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio está conectado a outros 10.000 neurônios. Isso cria uma teia de trilhões de sinapses. É nessa teia, nesse tráfego elétrico incessante, que residem suas memórias, seus medos, sua personalidade e o seu eu. Os neurocientistas chamam esse mapa completo de conexões de connectome. O connectome é o código-fonte da sua alma. Atualmente existe um esforço global comparável ao projeto Genoma Humano, chamado Projeto Connectome. O objetivo é mapear cada fio, cada sinapse do cérebro humano. A escala disso é inimaginável. O connectome de um verme simples, C. elegans, que tem apenas 302 neurônios, demorou mais de uma década para ser mapeado. O cérebro humano tem dados suficientes para encher milhões de servidores de alta capacidade. Estamos falando de zettabytes de informação. Mas, segundo a lei de Moore e o avanço da computação quântica, um dia teremos o poder de processamento necessário. Imagine que chegamos nesse dia. O ano é 2100. Você entra em uma clínica de transição digital. Eles oferecem a você a vida eterna. Eles vão escanear seu cérebro, fatia por fatia, neurônio por neurônio, e recriar o seu connectome em um supercomputador quântico. Você viverá em uma realidade virtual perfeita, ou poderá baixar sua mente para um corpo robótico de titânio indestrutível. Parece maravilhoso. Mas aqui surge a pergunta que nenhum engenheiro de software consegue responder. Quem acorda na máquina? Para ilustrar o problema, vamos usar o paradoxo do navio de Teseu, descrito pelo historiador Plutarco. Teseu, o herói mítico fundador de Atenas, tinha um navio que ficava ancorado no porto como um monumento. Com o passar dos anos, as tábuas de madeira apodreciam e eram substituídas por tábuas novas. Depois de um século, todas as tábuas originais haviam sido trocadas. Nenhuma peça de madeira original restava. A pergunta dos filósofos é: aquele ainda é o navio de Teseu? Se você disser sim, então a identidade não está na matéria, mas na forma, na estrutura. Se você disser não, então em que momento ele deixou de ser o navio? Quando trocou a primeira tábua? Quando trocou a metade? Agora, aplique isso ao seu cérebro. Imagine um procedimento médico hipotético chamado substituição gradual. Você está acordado na sala de cirurgia. Um nanorobô entra no seu cérebro, escolhe um neurônio e o substitui por um microchip de silício que funciona exatamente igual ao neurônio biológico. Ele dispara os mesmos sinais elétricos, conecta-se aos mesmos vizinhos. Você não sente diferença. Um neurônio entre 86 bilhões é irrelevante. Você continua conversando, rindo, lembrando. O robô substitui outro neurônio. E outro. E outro.
O processo leva meses. Gradualmente, seu cérebro de carne vira um cérebro de chip. No final do processo, você não tem mais nenhuma célula biológica no crânio. Você é 100% máquina. Você ainda é você? A maioria das pessoas, intuitivamente, diria que sim. Houve uma continuidade. Você estava acordado o tempo todo. A consciência nunca foi interrompida. Você é o navio de Teseu que foi reformado peça por peça. Nesse cenário, a imortalidade digital parece segura. Você migrou para o silício. Mas agora considere o segundo cenário: o scan e cópia. Você entra em uma máquina de escaneamento destrutivo. Para ler o conectome com precisão perfeita, a máquina precisa fatiar seu cérebro ou usar radiação de alta intensidade. O processo mata o seu corpo biológico instantaneamente. Mas, no mesmo segundo, o computador liga e uma simulação digital do seu cérebro acorda no mundo virtual. Essa simulação tem todas as suas memórias. Ela lembra de ter entrado na máquina. Ela lembra do café da manhã que você comeu. Ela diz: "Uau, funcionou! Eu estou vivo! Eu sou imortal!" Para a sociedade, para seus amigos e família, você sobreviveu. A simulação age como você e fala como você. Mas a pergunta aterrorizante é: e você? O você biológico que deitou na máquina? Você morreu. A sua luz se apagou. A sua experiência subjetiva terminou na mesa de escaneamento. O ser que acordou no computador é uma cópia. É um impostor com as suas memórias. É como se você tirasse uma xerox de uma folha de papel e queimasse a original. A informação está na cópia, mas a folha original virou cinzas. Neste cenário, o upload não é uma transferência de consciência, é um suicídio assistido com a criação de um gêmeo digital póstumo. Esse problema é conhecido como a descontinuidade da consciência. Se a consciência é apenas o padrão de informação, software, então a cópia é você. Se eu mandar um arquivo de Word por e-mail, eu não digo enviei uma cópia. Eu digo enviei o arquivo. A informação é independente do suporte. Mas nós sentimos visceralmente que a consciência é algo mais. Sentimos que existe uma perspectiva única, um observador atrás dos olhos. Se eu clonar você perfeitamente agora, átomo por átomo, e o clone aparecer ao seu lado, vocês são a mesma pessoa? Se eu beliscar o clone, você sente dor? Não. Vocês são duas consciências separadas que, por acaso, compartilham as mesmas memórias até aquele ponto. A partir do momento da duplicação, vocês divergem. Se o clone for para a Disney e você ficar no trabalho, você não vai aproveitar a montanha-russa. O upload é, essencialmente, criar um clone digital e matar o original. Se você acredita que a sua alma ou o seu eu está ligado à continuidade física do seu cérebro, então a imortalidade digital é uma armadilha mortal. Mas, professor Kaku, e se a física quântica nos salvar? Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram que a consciência não é apenas computação algorítmica, sinapses disparando, mas um fenômeno quântico que ocorre dentro dos microtúbulos dos neurônios. Se a consciência for quântica, então ela obedece ao teorema da não clonagem. Na mecânica quântica, você não pode criar uma cópia perfeita de um estado quântico arbitrário. Para copiar a informação quântica de um sistema, seu cérebro, para outro, o computador, você precisa destruir o estado original. A informação não é duplicada, ela é teletransportada. Se isso for verdade, então o processo de upload transferiria, de fato, a essência quântica da sua mente. O original teria que ser destruído para que a cópia existisse. Isso resolveria o problema do dois eus. Só haveria um. Mas isso é uma especulação selvagem. A maioria dos neurocientistas acredita que o cérebro é quente e úmido demais para manter efeitos quânticos coerentes. Eles acreditam que o cérebro é uma máquina clássica, e máquinas clássicas podem ser copiadas. Isso nos deixa em um limbo existencial. A tecnologia avança exponencialmente. Em algumas décadas, teremos a capacidade de simular cérebros. Teremos avatares digitais de nossos parentes falecidos que falarão conosco, nos darão conselhos e contarão piadas novas baseadas em sua personalidade antiga. Para os vivos, a morte será resolvida. Nunca mais perderemos a sabedoria de um Einstein ou o humor de um ente querido. Mas para o indivíduo que enfrenta a morte, a dúvida permanece. Se eu fizer o upload, serei eu flutuando no paraíso digital? Ou serei apenas um arquivo de computador complexo rodando em um servidor frio,
enquanto meu verdadeiro eu se dissolve no nada? Talvez a imortalidade digital seja a criação de zumbis filosóficos de alta tecnologia. Seres que agem perfeitamente como humanos, mas que não têm luz interior, não têm qualia, não têm a sensação de ser. Será que estamos dispostos a povoar o futuro com fantasmas de silício para aplacar nosso medo do fim? Além disso, a imortalidade digital introduz novos riscos terríveis. Se você é software, você pode ser hackeado. Alguém pode editar suas memórias. Alguém pode copiar você 1000 vezes e colocar suas cópias para fazer trabalho escravo digital. Alguém pode apagar você com um clique, o verdadeiro delete. Ou pior, você pode pegar um vírus de computador que causa dor eterna. E se o servidor travar? E se a empresa que hospeda a sua alma falir e desligar a energia? A dependência de um suporte físico, o servidor, continua. Você trocou a fragilidade da biologia pela fragilidade da economia e da tecnologia. Você trocou o câncer pelo bug. Você trocou a morte natural pela obsolescência programada. No final das contas, o navio de Teseu nos ensina que a identidade é um conceito fluido, talvez até uma ilusão. Nós já somos navios de Teseu biológicos. A cada 7 anos, a maioria dos átomos do seu corpo é substituída. A água que compõe 70% de você é trocada em semanas. As proteínas são recicladas. O você de hoje não tem quase nenhuma matéria em comum com o você de bebê. Você é um padrão, uma onda estacionária em um rio de matéria que flui. Se aceitarmos que somos apenas o padrão, então o upload é válido. A onda pode passar da água para a eletricidade. Mas se acreditarmos que a matéria importa, que o substrato é sagrado, então estamos presos à carne. E se estivermos presos à carne, e a carne tem o limite de Hayflick e a entropia, então a conclusão é inevitável. A imortalidade estática, congelar o eu no tempo, é impossível. Tanto na biologia quanto no silício, algo sempre se perde na tradução ou no tempo. Mas talvez isso não seja uma maldição. Talvez a finitude seja o que dá valor à existência. Se fôssemos imortais, teríamos urgência? Teríamos paixão? Se tivéssemos todo o tempo do universo, será que levantaríamos da cama de manhã? O veredito da ciência é sóbrio, implacável e definitivo. A imortalidade física, estática e individual é impossível. Para um sistema complexo como o ser humano, parar de envelhecer viola as leis que governam a matéria e a energia. Para muitos, essa conclusão pode parecer deprimente. Pode parecer que a ciência roubou a esperança, deixando-nos apenas com a certeza do fim. Mas eu, Michio Kaku, gostaria de encerrar esta conversa propondo uma mudança radical de perspectiva. E se a morte não for um erro? E se a finitude não for uma maldição, mas o maior presente que a evolução nos deu? Quero argumentar que é exatamente a nossa mortalidade que dá valor, significado e beleza à nossa existência. Quero argumentar sobre a beleza da finitude. Imagine por um momento que tivéssemos sucesso. Imagine que encontrássemos a pílula mágica. Ninguém mais envelhece. Ninguém mais morre de causas naturais. À primeira vista, parece o paraíso. Mas, se projetarmos esse cenário para o futuro, ele rapidamente se transforma em uma distopia estagnada. A morte é o motor da evolução. A evolução funciona através de um ciclo de nascimento, variação e morte. A morte dos indivíduos velhos limpa o tabuleiro para que novas combinações genéticas, novas ideias e novas adaptações possam surgir. Pense em uma floresta. Se as árvores gigantes e antigas nunca caíssem, elas bloqueariam toda a luz do sol. As mudas jovens, com potencial para serem mais fortes ou mais adaptadas a um clima em mudança, nunca teriam a chance de crescer. A floresta se tornaria um museu estático, vulnerável à primeira doença nova que aparecesse. A morte é a recicladora da vida. Ela desmonta as estruturas antigas para fornecer os tijolos, os átomos e a energia para o novo. Sem morte, não haveria humanos. Se as primeiras bactérias fossem imortais, o planeta ainda seria uma sopa de lodo unicelular. Nós estamos aqui hoje, com nossos cérebros capazes de compor sinfonias e explorar o cosmos, apenas porque trilhões de gerações de ancestrais morreram para nos dar lugar. A nossa morte é o preço que pagamos pelo nosso lugar na fila da existência. É um ato de generosidade para com as gerações futuras. Recusar-se a sair do palco é negar aos nossos filhos a chance de serem os protagonistas.
Além disso, considere o impacto da imortalidade na sociedade e na inovação. O físico Max Planck disse uma vez uma frase famosa: "A ciência avança um funeral de cada vez." O que ele quis dizer é que as novas ideias raramente convencem os velhos opositores. As novas ideias triunfam porque os velhos opositores morrem e uma nova geração cresce familiarizada com a verdade. Se fôssemos imortais, as mesmas mentes com os mesmos preconceitos e as mesmas visões de mundo ocupariam as posições de poder para sempre. Imagine um mundo onde os ditadores do século XX nunca morressem. Imagine um mundo onde os cientistas que negavam a tectônica de placas ou a mecânica quântica continuassem controlando as universidades por milênios. A sociedade se calcificaria. O progresso moral, científico e artístico pararia. A morte é o grande equalizador e o grande renovador. Ela garante que o futuro pertença sempre aos jovens, aos inovadores, aos que trazem o novo. Mas vamos olhar para o nível pessoal. O que a finitude faz pela sua psicologia? A economia nos ensina que o valor vem da escassez. O ouro é valioso porque é raro. O ar, embora vital, é gratuito porque é abundante, pelo menos por enquanto. O tempo é o recurso mais precioso que você tem, exatamente porque ele é escasso e não renovável. Se você tivesse um tempo infinito, qual seria o valor de um dia? Se você soubesse que vai viver mais 1 bilhão de anos, por que você levantaria da cama hoje? Por que você escreveria aquele livro agora? Por que você diria "eu te amo" hoje? Você poderia fazer isso amanhã, ou daqui a 1 século, ou daqui a 1 milênio. A procrastinação se tornaria a doença eterna da alma. A urgência desapareceria. E sem urgência, não há paixão. Nós amamos intensamente porque sabemos que podemos perder. Nós trabalhamos duro para deixar um legado porque sabemos que o nosso tempo é curto. A consciência do fim é o que dá brilho ao meio. A vida é como uma festa. Uma festa é divertida porque tem hora para acabar. Se você fosse obrigado a ficar em uma festa para sempre, ela se tornaria uma tortura. A música ficaria repetitiva, as conversas ficariam vazias, o prazer se transformaria em tédio infinito. O tédio seria o verdadeiro inimigo da imortalidade. O cérebro humano anseia por novidade. Depois de 10.000 anos, você já teria visto tudo, sentido tudo, vivido tudo. A existência se tornaria um peso insuportável. A morte nos retira da festa enquanto ela ainda está boa. Ela nos poupa do tédio cósmico. Isso nos leva a redefinir o que significa estar vivo. Na termodinâmica, a vida é definida como um sistema fora do equilíbrio. O universo quer o equilíbrio. Ele quer que o calor se espalhe igualmente. Morte térmica. Você está vivo porque está lutando contra isso. Você é uma chama. Uma chama precisa queimar combustível para manter sua forma. O envelhecimento é o acúmulo de cinzas dessa queima. Querer viver sem envelhecer é como querer que uma fogueira queime sem consumir a madeira e sem produzir cinzas. É fisicamente impossível. A única maneira de parar o envelhecimento, a entropia, é parar o metabolismo. É congelar. Mas um cristal congelado, embora eterno, não está vivo. Ele não pensa, não sente, não ama. Para sentir, para pensar, para amar, você precisa queimar. Você precisa gastar a si mesmo. A vida não é a preservação da matéria. É a passagem da energia através da matéria. Nós somos o padrão, não a substância. E padrões podem ser transmitidos. Aqui encontramos a verdadeira forma de imortalidade. A única que é real, possível e profundamente humana. Não é a imortalidade do ego, o eu biológico. É a imortalidade da informação. Nós somos portadores de informação. A primeira forma de informação são os nossos genes. Quando você tem filhos, você passa o seu código biológico adiante. Uma parte literal de você, o seu DNA, a instrução para construir um ser humano, continua viva neles. A linhagem germinativa que conecta você à primeira célula viva na Terra nunca foi quebrada em 3,8 bilhões de anos. Você é o guardião temporário dessa chama sagrada. Ao passá-la adiante, você vence a morte biológica. A segunda forma, e talvez a mais poderosa para nós, humanos, são os memes. Não as piadas da internet, mas os genes da cultura, as ideias. Albert Einstein morreu em 1955. Seu corpo virou pó. Seus neurônios desapareceram. Mas Einstein está mais vivo hoje do que a maioria das pessoas que caminham na rua.
Suas equações governam nossos satélites, suas ideias moldam nossa compreensão do universo. Sua curiosidade inspira milhões de jovens cientistas. Ele alcançou a imortalidade memética. Você não precisa ser Einstein para isso. Se você ensinou algo a alguém, se você foi gentil com um estranho, se você criou um filho com amor, se você construiu uma casa, se você plantou uma árvore, se você escreveu um poema, você deixou uma marca na estrutura da realidade. Você alterou o futuro. A informação do quem você foi se espalhou e se integrou à rede da humanidade. O seu eu individual se dissolve, sim, mas a onda que você gerou no oceano da história continua se propagando muito depois que a pedra afundou. Portanto, o desafio que eu deixo para vocês não é lutar contra a biologia. Não é gastar sua fortuna e sua ansiedade tentando adicionar mais alguns anos decrépitos ao final da vida. O desafio é adicionar mais vida aos seus anos. É aceitar o limite de Hayflick não como uma sentença de morte, mas como um prazo de entrega. Você tem um prazo. O relógio está correndo. Isso não deve paralisá-lo de medo. Isso deve galvanizá-lo de ação. Olhe para as suas mãos. Olhe para o mundo ao seu redor. Você é um aglomerado de poeira estelar que, por um breve e milagroso momento, despertou para a consciência. Você é o universo olhando para si mesmo. A probabilidade estatística de você existir é tão infinitesimais que é praticamente zero. E, no entanto, você está aqui. Você ganhou a loteria cósmica. Você tem o privilégio de sentir o sol no rosto, de sentir o sabor de uma fruta, de sentir a dor da perda e a alegria do amor. Você tem o privilégio de entender, nem que seja um pouco, como o universo funciona. Não desperdice esse milagre lamentando que ele vai acabar. Agradeça porque ele aconteceu. A ciência continuará avançando. Vamos curar o câncer. Vamos curar o Alzheimer. Vamos viver vidas mais longas e saudáveis, talvez chegando aos 100 ou 120 anos com vitalidade. Isso é nobre e necessário. Devemos lutar contra o sofrimento sempre, mas a morte final permanecerá. O limite estará lá, esperando. E quando ele chegar, espero que possamos encará-lo não com o terror de quem foi roubado, mas com a serenidade de quem completou a obra. Como um hóspede que, após um banquete magnífico, se levanta da mesa satisfeito, agradece ao anfitrião e cede seu lugar para o próximo convidado faminto. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem comigo os limites da biologia e da física. Lembrem-se, o segredo não é viver para sempre. O segredo é criar algo que viva para sempre. Mantenham-se curiosos, mantenham-se vivos enquanto puderem. E façam valer a pena. Até a próxima.